Olá, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um webinar da Drummond Advisors. Eu sou o Lucas Couto, analista de comunicação aqui da Drummond. Em nome de toda a equipe, eu agradeço a todos os inscritos que estão nos acompanhando neste momento via Zoom. Antes de eu passar a bola para os nossos speakers, Henrique Tsukamoto, Tax Director da Drummond, Adriana Oliveira, Tax Consultant da Drummond Advisors, e Samuelson Drummond, founder da Drummond Wealth Management e grande parceiro de longa data da Drummond Advisors, que hoje vão falar sobre One Big Beautiful Bill. Vou fazer alguns disclaimers para vocês inscritos no webinar. Primeiramente, que este conteúdo fornecido aqui, ele é apenas um conteúdo informativo e não substitui aconselhamento jurídico ou consulta profissional. Caso você deseje uma consulta, algo mais formal, por favor, entre em contato com a Drummond Advisors, também com o Samuelson. Ao longo do webinar, os contatos dos speakers serão divulgados para vocês. E qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para info@drummondadvisors.com. Bom, aqui vai a agenda do webinar, os temas que nós vamos abordar ao longo da próxima hora. E para quem não nos conhece, a Drummond Advisors é uma empresa de 15 anos de estrada, com mais de 12 mil clientes, com advogados e contadores bilíngues e certificados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em um corpo total de mais de 300 colaboradores. Também estamos baseados fisicamente em Boston, Miami e Orlando, e aqui no Brasil, em São Paulo e Belo Horizonte. E aqui alguns dos clientes que confiam em nosso trabalho. Esse webinar é feito para vocês e por vocês também, então sintam-se à vontade para interagir com os nossos speakers via Q&A. Podem enviar perguntas, dúvidas no Q&A, que elas serão respondidas tanto pelo Henrique, quanto pela Adriana e pelo Samuelson. E antes também aqui de passar a bola para os meus colegas, eu quero agradecer a Regina Fernandes, que realiza a interpretação de Libras aqui nos nossos webinários, para transformar os nossos conteúdos em conteúdos mais acessíveis. Henrique, Samuelson, Adriana, bom webinar para vocês, meus amigos. Obrigado, Lucas. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Samuelson, também obrigado por estar aqui com a gente. Adriana, Regina. Bom, hoje um assunto aí que acho que todos já estão escutando, né, sobre. Tem muitas dúvidas, muitas perguntas, então o nosso grande objetivo aqui é passar as principais pontos que a gente acredita que vão fazer uma diferença, tá? Aí nos próximos anos que estão por vir. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida que a gente possa responder nesse webinar, por favor, enviem as mensagens. Existem muitos detalhes, não temos tempo para passar sobre todos eles, tá? Mas faremos o possível para passar o que a gente conseguir dos pontos principais, tá bom? Então, Lucas, vamos lá, vamos começar. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho das questões de pessoa jurídica, tá, pessoal? É, a primeira delas, que é um ponto muito importante, tá? Que permaneceu, na verdade, na nova lei, é a dedução da seção que a gente chama de QBID, tá? Aí o que que é isso? Só para a gente relembrar, tá? Essa dedução, ela se aplica para as pessoas que possuem empresa LLC, tá? Ou S Corp, ou empresas, né? As empresas que a gente considera transparentes e possuem rendas ativas dessa atividade, tá? Então, existe uma dedução de 20%, tá? Existem limitações, claro, uma vez que você chega num certo threshold de renda, dependendo da atividade, tá? Mas essa é uma dedução que permaneceu, tá? Na nova lei, e ela faz sim muita diferença para aqueles que estão aí com uma atividade em uma empresa LLC, uma atividade ativa que gera renda nos Estados Unidos, tá? Então, esse é um bom ponto, é uma boa dedução a ser aproveitada, tá? Principalmente para aqueles aí que estão começando um negócio dentro dos Estados Unidos, ok? Pode voltar, por favor, Lucas? Obrigado. Bom, depreciação bônus, tá? Esse também é uma notícia boa, tá? Porque essa depreciação bônus, ela ia expirar, né? Já estava diminuindo, mas ela ia expirar em 2017,
tá? E a nova lei, ela vai voltar com a depreciação bônus a partir de 19 de janeiro de 2025. O que é essa depreciação bônus? Tá bom? Na antiga lei, ou normalmente quando você adquire ativos fixos, tá? Adquire imóveis para o meu escritório. Estou lá no meu escritório, tenho que colocar cadeiras, computadores, equipamentos. Comprei uma máquina para minha atividade que eu tenho que produzir algum produto, tá? Tudo isso são considerados ativos fixos. E eu posso, no primeiro ano de aquisição, com a depreciação bônus, depreciar 100% daquele ativo, tá? Antes, né? Ou como é que estava na lei anterior, isso estava sendo diminuído, tá? Então, isso é uma boa notícia para aqueles que estão aí começando um novo negócio, adquirindo ativos, tá? De uma nova operação, que você consegue ter a dedução 100% desses ativos fixos, ok? Bom, o próximo, que também é interessante, tá? Despesas de pesquisa e desenvolvimento, tá? O que a gente chama de R&D aqui nos Estados Unidos, tá? Na lei, né, antes do One Big Beautiful Bill, você deveria amortizar, tá, essas despesas, ou seja, reconhecer essas despesas em um período de 5 anos, quando são despesas dentro de solo americano, e quando são pesquisas e desenvolvimento fora dos Estados Unidos, você tem que reconhecer essa despesa durante 15 anos, né? Então, não é ideal, porque você gasta, né? Você tem uma saída de caixa que te gera um benefício fiscal em 5 ou 15 anos, tá? Na nova lei, vai voltar ao que já foi no passado, tá? Então, eu consigo ter a despesa 100%, tá, de pesquisa e desenvolvimento dentro dos Estados Unidos, consigo ter a despesa 100% no momento que aquele caixa sai, tá? Então, isso é bom, tá? De novo, é muito na questão que visa as empresas a investirem dentro do mercado americano, porque como vocês podem ver, a pesquisa e desenvolvimento fora dos Estados Unidos continua você tendo que reconhecer em 15 anos, tá? Então, mas isso é uma boa notícia para aqueles que possuem custo, tá, com pesquisa e desenvolvimento dentro de solo americano. Outra notícia boa, bom, aqui acho que é só notícia boa que eu estou passando, tá? Nem tudo notícia boa, mas essas notícias aqui são boas para os empresários, tá? Limite de dedução de juros, tá? Existe um limite na dedução de juros, tá? Tem o teto de 30%, mas a base de cálculo, ela era sobre o seu ganho antes de juros e impostos, tá? Que a gente chama de earnings before interest and tax. Na nova lei, qual que é o benefício da nova lei? A base que limita, né, essa base de cálculo adiciona também depreciação e amortização de volta. Então fica uma base maior, ou seja, espera-se que a sua dedução também seja maior, tá? Então, em vez de eu calcular a limite em cima do meu EBIT, eu calculo agora em cima do meu earnings before interest, tax e depreciation and amortization, tá? Então, é uma base maior que deveria também gerar um benefício maior na questão de dedução com juros, tá bom? Lucas, por favor, o próximo slide. Vamos lá. Deduções de caridade, tá? Então, as doações que a gente faz para que as empresas podem fazer a instituições de caridade, tá? Na antiga lei, existe uma dedução de até 10% do lucro tributável da empresa, tá? Na nova lei, existe o que a gente chama de um floor, tá? Um mínimo. Então, eu preciso que tenha pelo menos que a dedução começa em 1% do lucro tributável. Se não chegar a 1%, eu não tenho dedução, tá? Então tem que ser pelo menos 1% e depois para o máximo continua os 10%. Tá? Então agora o que foi novo na questão de deduções nas doações é esse floor, tá? De 1%. Excesso de perdas Henrique, comerciais. Pode falar, Samuelson. aí no caso para Cicorps apenas, né, essa lei? Exatamente, mas, tá? Porque acontece, quando você faz deduções em empresas que são transparentes, tá? Como elas são transparentes, a dedução acaba fluindo para a pessoa física, tá? Aí que vem a diferença. Então, sim, esse cálculo aqui é da Cicorp, e aí lá na pessoa física vai se entrar as leis, ou, né, pô, o sócio pode ser uma pessoa jurídica também, mas aí é de acordo com o beneficiário final,
tá? Então, se for pessoa física, vai cair na questão se pode ser utilizado como um itemized deduction, aquela dedução para aquela instituição de caridade. Então, sim, essa regrinha aqui é para C Corp, tá? Eu vou fazer uma provocação aqui, porque eu creio que muitos dos que estão aqui assistindo são pessoa física. Vamos supor Uhum, que, ou que tem um outro tipo de empresa que não é uma C Corp. Vamos supor que a pessoa é um pequeno empresário e tem uma LLC declarando como uma S Corp. uhum, E uhum, ela contribui para uma instituição de caridade ali 9, 10% do, da receita ou do lucro. uhum, uhum, uhum. Essa pessoa ela pode declarar isso na pessoa física, ela pode contribuir na pessoa física, ou ela pode contribuir através da empresa, seria o Exato, caso de uma LLC S-Corp. Então, eu acho que exatamente. existe uma vantagem aí de fazer isso via LLC, nesse caso, nesse exemplo, né? Sim, sim, exatamente assim. Você pode fazer pelos dois, porque no final do dia o benefício vai ser o mesmo, se você fizer diretamente pela pessoa física ou pela jurídica, tá, Samuelson? Pela LC. Por quê? Se você faz pela LC, é como se a pessoa física, no percentual dela de participação na empresa, estivesse fazendo aquela doação, entendeu? Então, mas o benefício final volta lá para a pessoa física. A mesma coisa na questão de pagamento de imposto, né? Então, se eu e o Samuelson a gente tem uma partnership, uma LLC, o que ficar de lucro líquido da empresa, eu vou ter que pagar 50% e o Samuel só 50%. E é a mesma coisa se aplica para as doações. Tá? Então, se a empresa doou US$ 100, eu vou ter 50 que eu vou poder fazer o claim lá no meu 1040 de pessoa física e o Samuelson a mesma coisa. Tá? Sim. Eu acho importante reforçar esse aspecto, porque, vamos dizer, a pessoa tem uma LLC, ela faturou US$ 100.000 e ela quer doar US$ 10.000. Então, no balance sheet daquela empresa XPTO LLC vai aparecer 100.000 menos uma dedução de 10.000, aquilo ali vai deduzir da base tributável dela, né? E ela vai ter um lucro menor por ter deduzido e contribuído da empresa. Vamos supor que não tenha mais nenhuma despesa, ela passaria 90.000, né? Nesse exemplo. Enquanto na pessoa física, se ela doasse os mesmos 10.000, daí ela receberia aquele, vamos dizer, aquele documento da instituição de caridade que ela doou 10.000, teria que entrar como um itemized deduction, é isso? Mas vamos lá, é um ponto importante, tá, Samuel? Na LLC, voltando no seu exemplo, aquela dedução de 10.000, na verdade, ela não vai virar uma dedução, ela vai ser um item que o sócio vai absorver direto na pessoa física, entendeu? Então o resultado é o mesmo, você tem a dedução na pessoa física da doação, não na É empresa. como se fosse feito pela pessoa física. Exato. É isso que o Henrique está dizendo. O sócio, então, daquela LLC vai receber para si como dedução, sujeito a todos os limites, a depender do tipo de contribuição que foi feito, na participação que ele detém dentro daquela LLC. E só complementando, já que a gente entrou nesse detalhe aqui, também tem um floor hoje para quem faz itemized deductions e tem deduções e tem contribuições de caridade também, que é o floor da pessoa física é 0,5%, tá? Então, também é uma novidade da lei aí, também impôs este floor, mas aí, Samuel, então, só esclarecendo, como a LLC é uma empresa transparente para fins fiscais, aquela doação feita, apesar de feita pela LLC, pela empresa, é considerada feita pelo sócio na sua proporção do capital que ele detém da participação que ele detém na É, LLC. acho que E o ponto importante, pode falar, estará Zé. sujeita, estará sujeita às limitações Uhum. das contribuições, como se fosse direto, tendo sido feita diretamente da pessoa física, tá, Samuel? Acho que um ponto, Samuel, isso aí tem um pouco de estratégia, tá? O que eu não posso é ter o que a gente chama de double dipping. Eu não posso ter a despesa na empresa e depois querer pegar na minha pessoa física também o itemized deduction da mesma contribuição, tá? Esse Sim. que é o É que ponto. na pessoa física você pode escolher o itemized ou, né, Ou você pode usar o standard. Uhum.
exato. E aí, dependendo da estratégia, se você na LLC coloca essa dedução de 10 mil e depois não faz o 8 mais, faz o standard deduction, isso daí pode influenciar, acredito, Com né? certeza, com certeza, com certeza. Isso precisa ser muito bem alinhado, né? Quando tem uma LLC e tem pessoa física, normalmente a gente fala, né? Cara, você tem que trabalhar muito próximo ao seu contador que está fazendo pessoa física para que as estratégias façam sentido do que está sendo feito na empresa e depois reflete na pessoa física, né? Porque de fato, se você tem os 10 mil, né, nesse caso, que é muito comum, talvez Uhum, o mais comum, uma pessoa ter uma LLC declarando ali como S-Corp, você faz essa dedução na pessoa jurídica dos 10 mil e depois você opta pelo, não pelo itemais, mas pelo standard. standard deduction, você pode ter um benefício aí, né? Exato, exatamente. Exatamente. Tá bom? Bom, perfeito. Então, seguindo aqui, pessoal, para o próximo ponto, aqui é um excesso de perdas comerciais ou de negócios. O que que é isso, tá? Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho duas empresas, tá? E aí, duas empresas LLC, tá? Em uma delas, eu tenho 750 mil dólares de lucro líquido, tá bom? E na outra empresa, eu tenho 400 mil dólares, desculpa, 750 mil dólares de prejuízo, tá? E na outra empresa, eu tenho 400 mil dólares de lucro, tá? Eu consigo fazer o netting dessas duas atividades, tá? Juntar uma com a outra e o que que acontece? Eu fico com um prejuízo de 350 mil dólares. O que essa lei fala é o seguinte, olha, ok, você tem 350 mil dólares, mas você pode usar apenas 250 mil dólares, tá? De excess loss para abater outras rendas ativas que você tenha, por exemplo, tá? Os outros 100 mil que sobrou, perdi? Não. Ele vira um prejuízo acumulado, que é o que a gente chama de NOL, tá? Então, essa lei, ela fica exatamente igual, tá? Ela se torna permanente com os mesmos 250 mil, só que a partir de janeiro de 26 existe um ajuste de inflação desse limite, tá? Mas isso também é muito comum para aqueles que estão começando um negócio, que tem várias empresas transparentes, principalmente, que afeta a pessoa física, tá? Isso é importante, não adianta achar que, porque eu tive 800 mil dólares de prejuízo, vou conseguir utilizar tudo com uma estratégia. Não é necessariamente verdade, tá? Vamos lá, Lucas, para o próximo, por favor. Bom, essa é uma provisão nova, tá? É um pouco aí da questão de o Trump quer incentivar as empresas a investirem, né, em solo americano. Então, para as empresas que quiserem construir, tá, fábricas para fazer manufatura, extração, agricultura, qualquer investimento nessas propriedades que eles chamam de Qualified Production Property, tá? 100% daquele investimento vai ser dedutível no momento que você realiza. Então, é um incentivo, né, para que as empresas construam, né, plantas, e outras coisas dentro dos Estados Unidos para ter esse benefício, tá bom? Então, isso é novo, não existia nada, apareceu somente agora, nesse One Big Beautiful Bill. Próximo, por favor. Vamos lá, algumas coisas que foram eliminadas, tá? Esse governo não é muito pró-energia renovável, tá? Então, veículos comerciais que chamamos de limpos, né? Os elétricos, principalmente. No governo anterior existiam muitos créditos, tá? Para a utilização desse tipo de veículo, e agora, basicamente, está sendo eliminado, tá? Não há mais nenhum tipo de crédito para você adquirir um carro elétrico nos Estados Unidos através de uma empresa, nesse caso, tá? Mas depois na pessoa física também é parecido, a partir do dia 30 de setembro de 2025, e também existia um benefício e incentivo a investimentos, tá? Em edifícios comerciais que também possuíssem uma certa eficiência, tá? Na parte de energia também, isso também vai ser eliminado para qualquer construção a partir do dia 30 de junho de 2026. Próximo, por favor, Lucas. Esse ponto aqui, pessoal, não vou entrar muito no detalhe, tá? Só vou passar o que eu acho importante, porque é um assunto bem complexo, a gente poderia ficar aqui 3 horas debatendo, tá bom? Mas só para explicar o geral para vocês. Essas regras são regras internacionais de antidiferimento, tá? Principalmente o GILTI tax,
para vocês que, né, que estão aqui e possuem participação em empresas fora do país, tá? Provavelmente você tem que lidar com o Guilty Tax, tá bom? O que mudou no Guilty Tax que é importante a gente saber, tá? Aumentou um pouquinho, ou vai aumentar um pouquinho a alíquota de imposto, porque existia uma dedução de 50% que eu podia fazer da minha base tributável, que agora virou 40%, tá? Então isso vai mudar a partir de 1 de 2026. Eu podia utilizar um crédito fiscal nesse cálculo de 80%, tá? E agora eu vou poder usar até 90%, o que é bom, mas o que é ruim é que existia uma dedução de 10%, tá? Também da base de cálculo sobre um valor de ativo fixos que existia lá no país estrangeiro, e essa dedução foi eliminada, tá? Então, ok, você pode usar um pouco mais de crédito, só que uma dedução que era para muitos casos, de muitos clientes, que era significativa, diminuiu, tá? Então, assim, nossa, mudou muito. A gente tem que colocar, depende da atividade da empresa, tá? Fora dos Estados Unidos, e precisa ser colocado no papel mesmo para ver, olha, vamos ver o impacto que teve para você de acordo com a atividade. Tem empresas que não possuem ativo fixo, então essa dedução não faria diferença, mas para outros casos, tá? Temos muitos clientes que fazem muita diferença isso no cálculo, mas a mensagem é que existe um pequeno aumento na alíquota efetiva, tá, dessas regras de antidiferimento internacionais, que principalmente é o GILTI e o FDII. Tá? FDII é mais quando tem empresas de software que mexem com intangíveis, tá? Mas o GILTI é muito mais comum e ele mudou o nome, agora ele vai chamar Net CFC Tested Income, na verdade. Tá? Ele vai mudar o nome aí a partir de daqui para frente. Tá bom? Lucas, por favor, próximo. Bom, agora eu passo aqui para Adriana e ela vai falar um pouquinho sobre as questões aí mais de indivíduos, tá bom? Obrigada, Henrique. Tem muita coisa que a nova legislação aí tornou como permanente, né, da legislação anterior, o Trump 1, né, o Trump 2 tornou permanente muitas das disposições legais que existiam e muitas foram modificadas também. Então, nós selecionamos aqui alguns tópicos que são os mais recorrentes, que a gente observa mais com os clientes, para trazer, para conversar a respeito, porque, infelizmente, não ia dar para justamente tratar de todos eles aqui, como o Henrique já tinha comentado antes, tá bom, gente? Mas depois, qualquer outro esclarecimento que vocês desejem, alguma consulta mais específica, algum assunto mais específico próprio, fiquem à vontade aí para nos contactar, tá bem? Bom, então, vamos começar aqui com a dedução dos juros hipotecários, né, os mortgage interests. A lei anterior, ela tinha limitado temporariamente o cálculo dos mortgage interests até um mortgage até o limite de $750.000, né, ou menos, dependendo da forma em que o taxpayer faz a sua declaração, se é single, se é married filing, se é individual, se é casado declarando em conjunto ou declarando separadamente, tá? E a nova legislação veio e tornou, então, essa limitação permanente. Ela não é mais temporária. Ela tinha aí um sunset, ela ia expirar mais em 2025, mas agora ela é permanente, essa limitação, tá? E da mesma forma, tornou permanente a proibição da dedução dos juros de um tipo de financiamento que é o home equity. Então, para quem conhece, para quem já está um pouco mais habituado no cenário americano, etc., você sabe que você pode nos Estados Unidos tomar, por exemplo, um mortgage, né, uma hipoteca primária aí para aquisição de um imóvel, como você pode tomar um empréstimo sobre o imóvel, que é a figura do home equity. Então, os juros no home equity não podem ser deduzidos. Esta é uma disposição que foi tornada permanente. Os juros da hipoteca do mortgage, da aquisição do imóvel, estes podem sim ser deduzidos com essa limitação aí de um mortgage até 750 mil ou menos, tá?
Isso se aplica a partir de 1º de janeiro de 2026. Ou seja, ela continua se aplicando, né? Na verdade, já se aplicava, continua se aplicando. Vamos seguir, por favor, Lucas? Adriano, se você me permitir, eu só Oi, pois queria não. reforçar, porque o público hoje pode incluir gente que não esteja acostumada, se você puder, Lucas, voltar ali no Volta um pouquinho. slide anterior, o que é um home equity? Acredito que a maioria de vocês conhece, mas vale a pena reforçar. Vamos dizer que eu tenho uma casa que ela vale $1 milhão e eu tenha uma dívida que está em $600 mil. Portanto, eu tenho um equity ali de 400 mil, que é a diferença entre o valor da casa e o mortgage que eu devo à instituição financeira. Esses 400 mil eu posso tomar uma linha de crédito chamada home equity e dar como garantia, né? Normalmente é um second lien, porque o first lien, quem tem a instituição que me emprestou 600 mil. E, obviamente, se eu tomo ali, vamos dizer, dos 400, eu tomo $100 mil para fazer o que eu quiser, né? Esses $100 mil vão ter, obviamente, uma taxa de juros, né? Que é, inclusive, mais alta do que a taxa do mortgage. Então, se nesses $100 mil que eu tomei de home equity, eu estou pagando 10% de juros anual, ou seja, eu estou pagando $10 mil de juros, né? Esses $10 mil não podem ser deduzidos, não é isso, Adriano? Exatamente. Então, nessa Perfeito, primeira linha, Samuel. a gente está falando dos juros em cima de uma linha de home equity. O que é o mortgage? O mortgage é aquilo que você toma quando você compra o seu primary residence, né, por exemplo, que seriam os 600 mil nesse exemplo que eu dei. Né? Esse sim, se você toma uma dívida, tá? E aí não é o valor da casa, é o valor da dívida, até 750 mil você pode deduzir. Ah, Samuelson, mas eu comprei uma casa de 1 milhão, dei 200 mil de upfront, me sobrou 800 mil. Bom, proporcionalmente a esses 800 mil, no caso 750 por 800, você vai poder deduzir. Não é isso, Adriano? Perfeito. Isso mesmo. Obrigada, Magnífico. Samuelson. Ótimo esclarecimento. Exatamente isso, né? Perfeitamente. Então, como disse o Samuelson, então independe se você tomou um financiamento, um mortgage inicial aí acima dos 750 mil, não quer dizer que você não possa tomar, você pode sim, certamente, mas essa limitação dos juros pagos é que está limitada essa primeira parte até os 750 mil, tá? Vamos seguir então, por favor, Lucas? Muito bem. Aqui a manutenção do crédito fiscal infantil, né? Uma tradução meio direta aí, o Child Tax Credit, né? Que hoje é de 2 mil por criança e foi para 2.200. Então, se aplica a partir do ano já passado, foi já aplicável para o ano de 2024, tá? Ou, desculpa, para 2025. Então, vai ser aplicado para o ano agora, para o tax year 2025. A dedução padrão, né, que a gente está falando, o standard deduction, justamente. O valor da dedução padrão subiu para 15.750 para quem declara separadamente, individualmente, ou quem é casado e declara separadamente. E para quem declara em conjunto, que está ali ó, no slide como MFJ, é Married Filing Jointly, essa dedução padrão, então, foi para $31.500. Tá? A figura do chefe de família, né, o head of household, ele tem aí, o chefe de família, ele ou ela, tem aí uma dedução padrão de $23.625. Então, lembrando que a dedução padrão é utilizada por aqueles taxpayers, os contribuintes, que não vão fazer a itemização, itemized deductions, né? Deduções itemizadas. Se as suas itemizações, suas deduções itemizadas, ficarem, portanto, abaixo desses limites, é mais vantajoso usar esses limites da dedução padrão, tá?
Vamos seguir, por favor, Lucas. Muito bem, aqui uma excelente notícia aqui foi o aumento da limitação da dedução. Isso aqui é para quem faz dedução itemizada agora, tá? E não a dedução padrão. O aumento da limite da dedução dos impostos estaduais e locais, que se chamam SALT, que era uma dedução de 10 mil dólares até agora, 2025. A partir de 2026, a dedução foi para o limite de dedução, desculpa, não a dedução, o limite de dedução, portanto, foi para 40 mil dólares, tá? Isso é temporário. Existe aí uma previsão de reverter para os 10 mil dólares ajustados, na verdade, vai haver aí um ajuste, a partir de 2030. Então, esse aumento aí dessa limitação da dedução dos impostos estaduais e locais para 40 mil é temporária, tá? E mais uma vez, se aplica para quem faz itemized deduction e não a dedução, e não utiliza a dedução padrão. Então, e o que são esses impostos que são permitidos aí? Né? Como a gente faz normalmente, você muitas vezes nem se apercebe, mas você paga impostos estaduais e locais quando você compra, quando você vai ao supermercado, quando você compra uma roupa e etc. Existe aí um cálculo permitido para que seja abatido aquele imposto que você paga nestas aquisições, nestas compras que você faz. Property tax, né? Você paga aí seus impostos sobre o imóvel, tá? Então, esses impostos aí vão somados até o limite de 40 mil dólares, então podem ser deduzidos quando você faz o itemized deduction, ok? Aí, Adriana, eu acho que talvez valha a Samuel. pena explorar, porque nós vamos ter aqui basicamente pessoas de estados com características diferentes, né? Exemplo, Texas e Flórida é uma coisa, Massachusetts é outra, né? Então, seria interessante aí entender, por exemplo, a pessoa que está em Massachusetts e tem lá um W-2 de 300 mil dólares e recolheu state tax, né? Quais seriam esses impostos estaduais que estão incluídos aí nessa dedução e como diferenciar entre esses dois blocos de estado, porque a gente tem um bloco de estados aí que você não tem esse imposto estadual no W-2, né? Certamente, certamente, Samuelson. Então, justamente para isso, né, aí a gente tem essa questão da dedução dos impostos estaduais e locais, né? A gente vai até entrar aí, por exemplo, em localidades como a cidade de Nova York, onde você tem também um income tax local aí, que você também pode deduzir, então, para fins de apuração do seu imposto agora, é dedutível para fins de apuração do seu imposto federal, tá? Um ponto É diferente, por importante aí, exemplo, Adriana, só para a gente adicionar também, né? Tem o income faz tax favor. do wages que o Samuel falou, mas, por exemplo, aqueles que têm imóveis, muito comum, né? O pessoal paga property tax. Então, property tax faz parte desse cálculo do SALT, dessa Sim, limitação, né? Então, tudo que é state and local taxes, ele entra nesse cálculo, tá? Então, acho que é os mais exatamente. comuns que a gente vê, né? Realmente é o income tax retido na fonte de salário e o property Uhum. tax de imóveis, são o que a gente vê muito. São os maiores, né? Vamos dizer assim, são os que Uhum, vão dar esse maior volume aí, exatamente. realmente. E hoje, com esse aumento de limite aí de 10 mil dólares, portanto, para 40 mil dólares, então veja o que a gente está vendo aqui. Se a gente considerar que o limite do Standard Deduction para quem declara quem é solteiro, por exemplo, ou declara em separado, que é de apenas 15.700, foi para 15.750 dólares, né? Se detém uma propriedade, por exemplo, e já paga impostos como o property tax, uh, em torno de mais do que isso, ou seja, acima desses 15.750 dólares, já faz vantagem pensar no itemized deduction, né, em fazer a dedução itemizada aí
Então, sem dúvida nenhuma, é importante trabalhar junto com quem elabora o seu imposto de renda para poder estudar e verificar qual é a melhor forma aí para poder ter uma eficiência tributária, né? E ressaltar aí também a data de vigência, né, Adriana? Porque esse daí já está valendo, né? Então, Tá tudo valendo. que foi apurado aí a partir de 1º de janeiro, né, desse ano, já pode ser considerado nesse novo limite de dedução. Perfeito. Vale agora para o ano de 2025. Perfeitamente. Tá? Bom, aqui agora a gente tem uma novidade aqui da lei, que é essa contribuição, a permissão desse dedução de uma nova dedução fiscal, que é até $1.700 para contribuições em dinheiro para organizações que concedam bolsas de estudos para despesas qualificadas de ensino fundamental ou médio. Isso é uma novidade da lei, tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui a respeito de cada uma dessas novidades aqui, porque senão a gente toma muito tempo, realmente não, tem muita coisa aí, muitos detalhes importantes aí para serem analisados, mas isso é uma novidade, ou seja, se existe aí, se você pretende, dentro das suas contribuições, não só doações para instituições de caridade, mas, por exemplo, para organizações que concedem bolsas de estudos, essa é uma boa novidade aí, uma dedução que se permite agora, tá? Já vale para, desculpa, vai valer a partir de 31 de dezembro de 2026, tá? Essa é uma dedução possível a partir de 31 de dezembro de 2026. Lucas, vamos passar, por favor? Também uma dedução nova introduzida pela legislação são senior deductions, é uma contribuição adicional, uma dedução adicional de $6.000 para cidadãos acima de determinada idade, os seniors acima de 64 anos, sendo que existe aí uma redução para contribuintes que tenham um adjusted gross income, né, uma renda acima de determinado valor, ou seja, aqueles que são considerados contribuintes de alta renda, existe aí uma dedução, tá? Um limite aí dessa dedução. Já está, é uma dedução temporária, em princípio, porque vale a partir deste ano e até o ano de 2028, tá? Uma outra novidade agora da lei é a dedução de juros pagos sobre empréstimos para aquisição de automóveis, mas com condições, tá? Então, permite a exclusão dos juros incorridos para aquisição de veículos de passageiros, excluindo aí os campings, né, trailers, que tenham a montagem final nos Estados Unidos. Tá? Isso é uma novidade. Tem um limite de juros aí de $10.000, também com uma limitação aí para os contribuintes, aqueles que têm uma renda mais alta, tá? Contribuintes de alta renda. É interessante que esta dedução aqui, ela é permitida para as dívidas, ou seja, os empréstimos contraídos, os leases contraídos a partir de 31 de dezembro de 2024, para os anos, portanto, os tax years de 2025 até 2028. Também é uma dedução temporária, mas aí, desde que o veículo tenha uma montagem, veículos de passageiros, desde que tenha uma montagem final nos Estados Unidos, tá? Aí, Adriana, Samuel? talvez seja interessante esclarecer
o que seria considerado alta renda, né? E também se existe alguma forma do cliente que está ali comprando, qual é a melhor forma, né, do cliente que está ali comprando o veículo, saber se ele se enquadra nesse montagem final nos Estados Unidos. É por marca, vale tudo da Ford, tudo da GM, ou como é que a pessoa sabe? Talvez Aí, você nem aí saiba, nem tenha é, a resposta para isso, viu? exato. Mas Isso certamente nós vamos ver aí as montadoras, né? Nós vamos ver aí as montadoras anunciando e indicando aí os veículos que podem se incluir aí nessas categorias, tá? E com relação à alta renda, eu não trouxe aqui os valores, mas existe aí uma redução de US$ 200 para cada US$ 1.000 do aggregated, do AGI modificado, se o contribuinte individualmente ganha mais de, declara individualmente ganha mais de US$ 100.000, ou para quem faz a declaração em conjunto, né, o Married Filing Jointly, acima de US$ 200.000. Então, da mesma forma, existe aí uma graduação de limitação dessas despesas, desses US$ 10.000 aí, dessas despesas de juros, tá, Samuel? Como sempre, o cálculo é mais complexo, porque que seria simples, né? Então, tem que sempre olhar aí, caso a caso, para ver se faz jus aí a essa dedução dos juros, tá? Vamos seguir, por favor, Lucas? Ah, muito bem, como a gente comentei, né, antes, logo antes, aquele piso que o Henrique falou para C-Corps, para as deduções, instituições e caridades, aqui para a pessoa física, o piso é de 0,5% nessa dedução, e para os contribuintes que fazem a dedução itemizada, tá? As deduções itemizadas, tá? Também existe aí um limite da dedução, que existia já na lei, ele permanece, tá? Mas esse piso, ou seja, esse mínimo agora, na pessoa física é 0,5% da base de contribuição, também um cálculo elaborado que deve ser feito para verificar aí qual é o valor da dedução, tá? Uma novidade que a lei trouxe e foi bastante discutida, bastante noticiada, é a dedução da receita de tips, né, das gorjetas, tá? Então, é uma dedução bastante interessante, é uma novidade, uma dedução de até US$ 25.000 para gorjetas qualificadas. Para indivíduos, isso também tem que olhar na lei com detalhe o que vem a ser considerada a gorjeta qualificada, tá? Para os indivíduos dos setores de gorjetas tradicionais e habituais. Então, nós estamos falando aí de restaurantes, né? Por exemplo, enfim, todos esse setor de serviços que os funcionários recebem uma boa parte do seu salário aí através de gorjetas, né? Do seu rendimento, desculpa, não o salário, mas do seu rendimento através de gorjetas, tá? A data de vigência também é uma dedução temporária. A data de vigência é para esse tax year até o tax year de 2028, pelo momento, tá? Vamos passar, por favor, Lucas? Também uma grande novidade, a mesma coisa, é a dedução para o pagamento de horas extras. Da mesma forma, existe aí uma dedução pelo recebimento da compensação de horas extras qualificadas, tá? Existe uma exclusão também de funcionários que são considerados de alta renda. Também vai ser aplicado para os anos tributáveis de 2025 a 2028. Existe um limite para essa dedução, tá? De US$ 12.500 de receita das horas extras qualificadas e até US$ 25.000 para quem faz a declaração em conjunto. Muito bem. Uma dedução que foi, não, desculpa, Lucas, pode voltar aqui. Uma dedução que foi mantida. Ela teria expirado no ano passado,
mas ela foi trazida novamente, foi ressuscitada na nova lei. É a dedução de contribuição de caridade para quem faz a dedução padrão no imposto, quem faz o standard deduction. Então, tinha lá um limite para um valor de dedução para contribuição de caridade, para quem não intemiza, né, para quem faz a dedução padrão, de até $300 ou $600 para quem faz a declaração em conjunto. Tá? Então, essa dedução permanece. Podemos ir, por favor, Lucas. Uma novidade aqui, as chamadas contas Trump Accounts. Essa é uma conta interessante, ela tem mais ou menos, ela tem umas características das contas de IRA, né, de aposentadoria. São contribuições anuais feitas para determinadas contas específicas, limitadas a $5.000. Tem uma série de condições aí para que essas deduções possam ser consideradas, essas aplicações possam ser consideradas isentas dessas contas, e são contas estabelecidas para crianças americanas, cidadãos americanos, nascidos após 31 de dezembro de 2024, mas antes de 1º de janeiro de 2029, e o governo fará uma contribuição inicial de $1.000 nessas contas. Como é que isso vai funcionar? Já estaria funcionando, né? Porque já está. Desculpa, a data de vigência será a partir de 31 de dezembro de 2025, ou seja, 1º de janeiro de 2026. Nós estamos aí aguardando para ver, mas tem uma série de condições aí a serem observadas, a serem cumpridas para as contas Trump. Então, novidade aí para as crianças nascidas a partir desse ano. Podemos seguir, Lucas, por favor? Como o Henrique comentou, o governo não é muito afeito aí a energias limpas, energias renováveis, e ele cancelou uma série de créditos, né, e de deduções que permitia aí com estas energias. Então, eu enumerei aqui algumas delas, né, que é o Energy Efficient Home Improvement Credit, cancelado, Residential Clean Energy Credit, também eliminado. Aqui tem as datas de vigência, né, a partir de após 31 de dezembro de 2025, algumas delas. Podemos seguir, Lucas. O crédito para os veículos limpos, né? Ele eliminou também sobre os veículos limpos que eram adquiridos usados, né? Já de segunda mão, então havia o crédito, ele também foi eliminado, ou melhor, será eliminado a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, ainda em 2025 é possível usar esse crédito, mas a partir de 1º de janeiro de 2026 ele não existe mais. O Clean Vehicle Credit, que é justamente os veículos elétricos, o crédito será eliminado antes do ano que vem, ele será eliminado após 30 de setembro de 2025, ou seja, ainda este ano. Existe aí, então, 1 mês e meio ainda para ser aproveitado. Tá? Podemos seguir, Lucas. Desculpa, eu vou passar um pouco mais rápido para ter tempo aí da gente poder responder algumas questões. Tá? Igualmente, aqui mais um crédito eliminado, que é do New Energy Efficient Home Credit, também eliminado, tá? A partir de casas adquiridas após 30 de junho de 2026. Existe aí um período ainda para ser aproveitado, mas a partir de 1º de julho de 2026, então, está eliminado. Tá? Bom, e, finalmente, isenções de caráter pessoal, né, que existiam, de alguma forma, algumas delas, elas estão terminantemente e permanentemente eliminadas, tá?
a partir já desse ano de 2025, elimina a dedução de isenção pessoal. Bom, então, de uma forma geral, existem várias outras disposições, como a gente comentou, é uma lei bastante extensa, né? Mas a gente procurei trazer aqui para vocês as coisas mais usuais que a gente vê mais no dia a dia. Samuelson, então, eu vou, por gentileza, pedir para que você possa concluir aí para a gente ainda as últimas apresentações, por gentileza. Sim, obrigado, Adriana. Só quero ressaltar dois aspectos aqui que têm um impacto direto na questão de investimentos e planejamento sucessório. A primeira tem a ver com a tabela que a gente chama aqui nos Estados Unidos de Federal Tax Rate Table, né? É aquela tabelinha de imposto por faixas, né? Progressivo, e que havia uma dúvida, né? Porque são alíquotas que foram reduzidas e que estavam por vencer e não se sabia ao certo o que ia acontecer, se iriam subir, se iriam se manter, né? E muitos clientes acabavam tomando determinadas decisões por receio de que essas alíquotas fossem subir ainda mais. A gente sabe que os Estados Unidos hoje têm uma dívida pública federal enorme e o apetite para cobrar mais impostos, né? É uma das coisas que motivava alguns clientes a determinadas estratégias com medo de uma alíquota ainda maior do que o topo, né, que é 37%, né? Então, por receio dessa alíquota, que hoje é o topo, 37%, passar eventualmente, vamos dizer, para 40%, muitos clientes faziam o que a gente chama de Roth Conversion, que é uma estratégia de converter dinheiro que é tax deferred, por exemplo, de traditional IRAs, para os Roth IRAs. Então, a lógica de fazer esse tipo de conversão e transformar uma conta tax deferred em tax free, né? Então, seria você evitar futuramente um aumento dessas alíquotas e já travar o imposto que você paga hoje, porque quando você faz a conversão, automaticamente você paga o imposto, porque o IRA, o Traditional IRA é tax deferred. Quando você transfere, por exemplo, $50 mil de um Traditional IRA para um Roth IRA, você paga o imposto sobre esses $50 mil e transforma esses $50 mil numa conta tax-free, num Roth IRA. Portanto, esses 50 mil depois crescem tax-free, vamos supor que cresça para $150 mil, futuramente $150 mil é totalmente tax-free. E muitos clientes queriam acelerar essa conversão para evitar essa nuvem, né, essa zona cinzenta que existia em cima dessa tabela de imposto. E agora a gente tem uma clareza dessa tabela, e essa tabela foi fixa e os 10, 12, 24, 32, 35, 37, né, para faixas diferentes, eles permanecem dessa forma, né? E a outra questão que eu gostaria também acho que o slide, Lucas, se você puder passar para o... esse é o slide que eu estava me referindo, né, que tem a ver com as alíquotas de imposto de renda da pessoa física, que tem a ver com essa incerteza que já não existe mais, então é uma boa notícia para quem estava preocupado com um aumento ainda maior dessas alíquotas. E no próximo slide, tem a ver com a isenção de imposto sobre herança e doação, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de US citizen, né, de cidadãos americanos. É importante fazer essa ressalva, porque acredito que alguns de vocês possam não ser cidadãos americanos e essa isenção ela tem a ver com o status também da pessoa aqui nos Estados Unidos. Você pode estar morando e não ser um cidadão americano, e esse é um benefício para o cidadão americano, e é um aumento dessa isenção de imposto sobre herança e doação, né? E ele é cumulativo e ele é por pessoa, então um casal pode excluir até $30 milhões, né? 15 para cada cônjuge,
aumentou de 13,99 para 15 e indexado a partir de 2026. Para aqueles que têm mais do que 15 milhões como indivíduo ou 30 milhões como casal e são cidadãos americanos, essa é uma excelente notícia, o aumento, né, de 14 para 15 milhões. E sabendo que a alíquota acima disso é de 40%, né? Então, se você tem um patrimônio conjunto de 40 milhões, você ganhou aí mais 2 milhões de isenção, antes era cerca de 28, agora pula para 30, então, portanto, o delta para você pagar impostos, esses 40, claro, tem algumas regrinhas aí, mas deixa de ser 40 menos 28, passa a ser 40 menos 30, são 10 milhões de excesso. E se você tem até 30 milhões de dólares, a gente sabe, existe uma isenção total na herança ou na doação, né? E esses limites, eles são combinados, né? Você pode doar valores ao longo da sua vida, mas isso é acumulado e isso também é contado ou deduzido, né? Depois, quando você vai fazer a transmissão da sua herança. Samuelson, mas eu não estou preocupado com isso, eu não tenho 30 milhões de dólares, eu estou longe de ter 30 milhões de dólares como casal ou 15 milhões como indivíduo. O que isso me impacta? Bom, para você que não está nessa faixa, que eu diria a maioria dos que estão aqui, possivelmente, existe um impacto grande que eu tenho compartilhado com os meus clientes e que muitas pessoas não levam isso em consideração. Quando você quer trazer, por exemplo, patrimônio do Brasil para cá, né, estando novamente nessa condição de cidadão norte-americano, as pessoas normalmente se preocupam com duas coisas: os custos, que inclui custo de fechamento de taxa de câmbio e IOF, né? A gente recentemente aí teve um aumento de IOF, mas são custos, vamos dizer, relativamente pequenos, né? E tem uma outra preocupação que as pessoas muitas vezes não levam em consideração, que é o planejamento sucessório, você transmitir herança de uma forma eficiente. Então, lembrando que no Brasil, independente de você ter 500 mil reais ou 30 milhões de dólares, você vai pagar um negócio chamado imposto de transmissão causa-mortes, né? Você não vai se livrar se tem um apartamento, você tem dinheiro no banco, existem algumas exceções, como previdência, mas, em geral, você vai ter que pagar esse imposto de transmissão causa-mortes, tem as diferenciações por estado, e aqui nos Estados Unidos você tem esse benefício, que é algo que as pessoas muitas vezes não levam em consideração, de você ter essa isenção em até 15 milhões de dólares por indivíduo. Tá? Sem No dúvida imposto de nenhuma. transmissão de herança. É um volume bastante significativo, né, Samuelson? Então, só apenas complementando, porque esse limite ele vai se aplicar também para, não apenas para o cidadão, mas para o residente domiciliado nos Estados Unidos também. Tá? Então, se, por exemplo, o residente que tenha seu domicílio, e na verdade residência e domicílio são dois conceitos legais importantes aqui na hora de tratar dessa figura do state tax e desse lifetime exemption, desse limite de isenção aí para esse imposto, tá? Então, o domicílio é aonde você tem a intenção, tem muito a ver, tudo é muito analisado de acordo com os fatos e circunstâncias, caso a caso. Então, é onde você tem efetivamente a intenção de manter a sua vida, né? Então, a gente vê aí casos bem interessantes definindo se aquele residente, o cidadão mesmo, o cidadão americano, não tem dúvida, né? Mas para o residente existe aí essa figura da necessidade de você demonstrar o seu domicílio para ter direito aí a esse lifetime exemption, que é bastante significativo. E essa talvez seja a grande mudança, né, Adriana, em relação ao que era anteriormente, que talvez não tenha ficado claro, porque anteriormente só cidadão norte-americano, né, e agora você tem uma mudança não só do limite, mas também a questão da residência, né,
do que a gente chama aí de US Tax Residence, né? Na verdade, essa interpretação ela já é anterior, Samuel, mas a lei hoje, o que ela trouxe foi primeiro a segurança de que esse limite se tornou permanente, tá? Então, ele estava previsto para expirar agora no final desse ano, esse limite dos 13 ou praticamente 14 milhões de dólares. A previsão era que ele expiraria agora até o final desse ano, e aí voltaria aos limites anteriores, né? E aí isso aí cairia pela metade. Então, a nova lei, o que ela trouxe aí foi tornar esse limite permanente e indexá-lo. A partir de 2026, ele passa a ser indexado. Então, isso aí foi uma segurança mesmo, uma tranquilidade para as pessoas com patrimônio, né, mais significativo. E como o Samuelson estava comentando, é muito importante, sem dúvida nenhuma, olhar e pensar aí na questão sucessória. Principalmente se você não é residente americano e detém patrimônio nos Estados Unidos, como, por exemplo, uma LLC, né? Detém atividades de alguma natureza, uma LLC, enfim. É importante olhar, porque se você é não residente, esse limite aí para a tua isenção do imposto sucessório americano é de apenas 60 mil dólares, tá? Então, isso é importante olhar e pensar aí com cuidado. Bom, eu acho que nós chegamos aqui no nosso tempo, né? Eu vou pedir aí para o Henrique aí, nos Samuelson, dar suas últimas mensagens aí. Muito obrigada a todos. Obrigado, Adriana. Samuel, se você quiser, por favor, aí colocar, depois eu chamo o Lucas sempre para a gente só fazer o encerramento. Agradecer a presença de todos, né? Em especial aí o pessoal da Drummond Advisors, que está sempre trabalhando em parceria aqui com a minha empresa para educar melhor os clientes. Costumo dizer que um bom plano financeiro ele tem pelo menos três diferentes pontas, né? Uma é a de tax planning, onde a Drummond Advisors realmente um expert. A outra é a parte de estate planning, que é a parte de planejamento sucessório, onde você envolve advogados, envolve também contadores, né, como vocês, e vocês também têm estrutura para isso, e nós trabalhamos, né, em parceria nisso também. E a outra parte, para você ter um plano financeiro completo, é, obviamente, você fazer investimentos entendendo o impacto nesses outros dois pontos. Então, se você tem esse triângulo onde você tem um bom contador, um bom state attorney e um bom wealth advisor, a probabilidade de você fazer um plano completo é muito grande. Como vocês viram aqui, a gente trocou várias ideias que são complementares e que determinadas questões eu domino, determinadas questões a Adriana domina, o Henrique domina, porque são realmente especializações, são áreas diferentes de atuação dentro do mundo de finanças, né? Exatamente, exatamente. Bom, Samuel, a gente que agradece a parceria, tá? Também agradecer a todo mundo que ficou com a gente. É um assunto que ainda a gente está estudando, vai continuar estudando, né, Adriana? Toda mudança traz oportunidades, então é isso que a gente quer trazer para todos vocês, tá bom? E a gente está aqui para auxiliar aí os planejamentos tributários, as declarações de imposto de renda que vocês precisarem de auxílio, a gente puder ajudar. É para isso que a gente está aqui, tá? Para servir todos vocês. Lucas, se você quiser, por favor, encerrar aqui para a gente. Bom, obrigado, Henrique. Obrigado, Adriana. Samuelson, é sempre um prazer te receber aqui. Como o Henrique disse, eu quero estender também o agradecimento a todo mundo que se inscreveu, que assiste a gente. Este webinar ficará gravado no nosso canal do YouTube, @Drummond Advisors, e também o mesmo arroba do nosso LinkedIn e Instagram. Então, convido todo mundo que está por aqui, seja no ao vivo, seja no gravado, seguir a Drummond Advisors nas redes sociais, porque lá vocês vão sempre encontrar justamente essas atualizações, e conteúdos muito importantes voltados para o seu interesse. A gente fica por aqui. Na semana que vem temos mais um webinar aqui na Drummond Advisors. Contamos com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigada.